dia, caros ouvintes! A hora certa é agora! Começamos mais um programa Café com Literatura e nosso querido repórter Miguel entrevistará a ilustre Natália Borges, vencedora do Prêmio Jabuti 2016, no qual concorreu com nomes consagrados como Luiz Fernando Veríssimo e Rubem Fonseca. É com você, querido Miguel! Bom dia, Gislene. Bom dia, ouvintes. E agora, Natália nos contará um pouco sobre seu terceiro livro, Amora, o norteador para a disputa e a vitória do tradicional prêmio Jabuti 2016. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miguel. Então, a obra, ela me deixou muito satisfeita, né? Eu comecei a pensar nela em 2013 e foi só uma pequena ideia com alguns escritos, eu lia para os amigos, mas não estava nada definido. Depois ficar entre os finalistas foi uma grande surpresa, né? Mas fico feliz pelo reconhecimento. Bem, Amora tem sido descrito como um livro de temático lésbico. Entretanto, você já declarou que, se fosse um livro de histórias de amor heterossexuais, esse ponto não seria destacado. A que você acredita essa diferença de tratamento? Há 2 pontos. O primeiro diz respeito à marcação de um protagonista lésbico. Os textos recriam relações de vários tipos, desde curiosidades infantis por figuras enigmáticas até amores na velhice, todos protagonizados por mulheres de diversas idades e contextos. O segundo diz respeito a um contraponto necessário. Não são as relações heteronormativas. Escrevi 3 livros que tratam direta ou indiretamente de relações lésbicas. Sim, simplesmente porque minha experiência no mundo é uma experiência de mulher e de mulher lésbica. E eu escolhi que escreveria sobre isso porque eu acho importante que essa experiência seja vista, reconhecida e respeitada. É uma bandeira, por que não? É uma escolha consciente, sim. Você quer escancarar o mundo lésbico? Foi a pergunta que recebi de um editor de uma revista à época do lançamento de Amora. Escancarar? Mundo lésbico? Parece que vivemos num universo à parte, que precisa ser escancarado para ser visto. Respondi que a pergunta seria descabida se trocássemos lésbico por hétero. E, de todo modo, é uma expressão necessária para mim, é parte da minha vida, é parte de como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, e eu não quero que esse fator seja apagado. Ele é importante. As relações não acontecem num ambiente amorfo, num fundo branco infinito, mas num espaço-tempo existente, que o mundo está cheio de lésbicas e gays e trans e etc. Aliás, a literatura escrita por mulheres ainda sofre preconceito? Se sim, de que forma se manifesta e como pode ser concebida? Olha, não sei se sofrer preconceito é o termo correto, mas existe sim um tratamento diferente, de menos-valia talvez. Pode se manifestar no discurso crítico, acadêmico, social, de consumo, de legitimação, nos convites para as feiras, falas, eventos, nas indicações a prêmios, no corpo docente de uma universidade. Esse assunto é complexo. Vou pensar nessa pergunta como sugestão para o próximo. Como escritora, que também é professora, como você vê a educação hoje em relação à desconstrução de preconceitos? Eu vejo a necessidade de mais diálogo aberto e especializado, com gente competente no assunto. Vejo a necessidade desses diálogos na escola também, especialmente para que pessoas entendam melhor que questão de identidade de gênero, para que, quem sabe, no futuro, ninguém morra por ser gay. Muito obrigado pela entrevista e Agora apresentaremos a vocês um conto, o conto que está no livro Amora. Os cabelos crespos lhe escorriam como rios rebeldes pelos ombros. Talvez fosse o fato de estar sempre de chapéu e alpargatas, que lembrasse um pouco o Renato Bergotti, o cara da gaita. Toda vez que penso naquele tempo e lugar e tento me lembrar do rosto das pessoas e talvez da voz, o que me vem de mais marcante é a imagem dela. Era 1988, mas, pensando agora, parecia tudo muito mais antigo. Na frente da minha casa ficava o mercado do Sr. Cutts, uma peça de chão batido com paredes sem reboco. Era ali que eu passava as tardes com a Celoí, filha do Sr. Cutts. A mãe da Celoí tinha morrido de parto, o que os tornava, o Sr. Cutts e a Celoí, uma dupla muito séria.
Eu gostava de ir lá porque era exatamente na frente da minha casa e porque ela tinha o último álbum da Xuxa, aquele com Hilarie, Abecedário e Arco-Íris. E a gente ficava dançando na frente da vendinha, até mais ou menos às 6h30, porque sabíamos que às 7 horas o transformador da rua explodia. Sim, era às 7 horas da noite. O transformador, acho, não aguentava tanta gente assistindo novela, tomando banho, ligando o rádio, usando um liquidificador, quem sabe, e começava a fazer barulhos e soltar faísca, até que bum! Todos ficavam sem luz por algumas horas, como se estivessem em uma aldeia amazônica. A rua não tinha calçadas feitas, os paralelepípedos eram completamente irregulares, o que arrancava muitas unhas de nós, crianças que estávamos aprendendo a jogar bola, andar de bicicleta ou simplesmente dançar a música mais tocada do momento. Nada mal para aquele bairro pobre na divisa entre Campo Bom e Novo Hamburgo. Minha casa ficava entre duas oficinas, a da família Klein, todos loiros, de olhos perturbadoramente azuis, pai, mãe e filhinha pequena, não lembro o nome deles, e da figura mais marcante da minha infância, cujo rosto eu vi uma única vez e nunca mais esquecer. As duas oficinas tinham clientela boa, mas havia uma tensão entre os terrenos, tensão que atravessava as paredes da minha casa por ambos os lados. Meus pais eram amigos da família Klein e, com frequência, almoçávamos juntos nos fins de semana. Meu irmão e eu brincávamos com a menina deles. Acho que ele tinha a idade do meu irmão, mas está tudo impreciso. O fato que mais se enraizou na minha memória desses almoços foi um dia em que ouvi a seguinte frase: "Como pode uma machorra daquelas?" E eu, curiosa que era, rapidamente perguntei o que era uma machorra. Silêncio completo. Minha mãe começou a rir e de um jeito esquisito, era embaraço. Os homens coçaram a cabeça e se enfiaram rápidos dentro dos copos de cerveja que bebiam. A mãe da família Klein estava tão estarrecida que aquela palavra tivesse ido parar na minha boca que começou a rir também. Minha mãe tentou remediar. Cachorra, minha filha, cachorra. Mas eu tinha certeza que tinha ouvido machorra e insisti. Eles mudaram de assunto e me ignoraram. O que eles não estavam esperando que eu ficasse de orelhas em pé, ligada em tudo o que falava. E, quando voltaram ao assunto, eu preferi ficar quieta ouvindo. Fingi interesse em uma boneca, mas minha atenção estava completamente direcionada a eles. Então, eu entendi que falava da vizinha da oficina. Ela era uma machorra. No outro dia, fiquei plantada no muro para ver se a encontrava e, quando ouvi as alpargatas arrastadas se aproximando, me estiquei mais ainda por cima da cerca e caí. Ela veio correndo me socorrer e me lembro de uma voz de fada me perguntando se eu estava bem, se tinha me machucado. Minha mãe saiu correndo de casa, me ergueu pelos pulsos e me puxou de volta para o pátio. Ouvi um obrigada por parte da minha mãe, um de nada por parte da vizinha, seguido de um ronco de cuia. Olhei para minha mãe e perguntei por que ela era uma machorra. O ronco da cuia parou. Minha mãe enrubesceu e, enquanto me arrastava para dentro de casa, perguntou onde é que eu estava ouvindo uma coisa daquelas. Eu respondi que tinha sido no almoço do dia anterior. As alpargatas estalaram na terra dura em direção ao galpão da mecânica. Minha mãe se escorou na pia com as duas mãos no rosto e suspirou de um jeito preocupado. Eu fiquei em pé, limpando a terra dos meus cotovelos e verificando se estava tudo certo comigo. Afinal, eu tinha caído por cima de uma cerca. Estranhamente, minha mãe não estava preocupada com isso. Minha filha, você não pode dizer essas coisas para as pessoas. Eu perguntei de que coisas de que pessoas elas estavam falando, porque, honestamente, não me lembrava, e a resposta veio na forma de um tabefe no ombro. Não doeu, mas eu fiquei muito magoada e fui para o meu quarto chorar.
Entre um soluço e outro, eu ficava tentando entender o que era uma machorra e por que aquilo tinha ofendido a vizinha e preocupado a minha mãe. Cheguei à conclusão de que deveria perguntar mais uma vez. É uma doença, minha filha. A vizinha é doente. Voltei para o quarto quase satisfeita. Se era doença, por que não tinham me dito logo? Fiquei pensando se era contagiosa, mas concluí que não era, porque a mecânica estava sempre cheia. Voltei para a cozinha. Doença de quê, mãe? Minha mãe mais uma vez colocou a mão no rosto e respirou fundo. De ferro retorcido, que tem lá naquele galpão. Eu não sabia que se podia pegar doenças de ferro retorcido, mas me dei por satisfeita quando, no outro dia, a professora explicou sobre o tétano. Na manhã seguinte, eu fiz o que qualquer pessoa faria por um doente, ou o que eu entendia, na minha cabeça de criança, que qualquer pessoa faria. Levei flores. Eu tinha visto na TV. Peguei as flores que cresciam atrás da minha casa, flor de mato mesmo, umas amarelinhas e um puxado de margaridas. Fui até a mecânica bem cedo, sem que ninguém me visse, e deixei as flores na porta dela, dentro de um copo d'água. Deixei também um bilhete desejando melhoras e pedindo que, por favor, colocasse as flores num vaso e devolvesse o copo, porque minha mãe poderia dar falta. Ao meio-dia, quando eu voltava da escola, vi que as flores não estavam mais lá e sorri contente, porque elas as tinha recolhido. Entrei em casa feliz e saltitante, mas minha alegria foi quebrada em pedacinhos quando vi a cara da minha mãe, com um copo na mão, perguntando o que eu tinha na cabeça. Eu expliquei para minha mãe que, se a vizinha estava mesmo com a machorra, seja lá que doença fosse aquela, alguém precisava ir lá e desejar boas melhoras. E foi o que eu fiz. Minha mãe me abraçou bem forte e disse que eu era uma ótima menina e que por isso eu não devia brincar perto da oficina. Eu perguntei de qual e ela disse que era da vizinha. Então, eu perguntei se eu podia brincar perto da oficina do Sr. Clay e ela disse que sim. Eu saí para falar com a Celoí, porque não me interessava brincar em oficina nenhuma. A Celoí colocou o disco da Xuxa e nós ficamos dançando entre os sacos de feijão e a pilha de cera vermelha para piso. Lembrei naquela hora que minha mãe sempre comprava aquela cera e eu não entendia por que nosso chão não era vermelho. Mas, quando eu fui perguntar para a Celoí sobre a cera, a vizinha entrou. Eu parei de dançar e fiquei petrificada. Meu primeiro pensamento foi de que uma doente não deveria sair de casa. Então perguntei: a senhora está melhor? Ela virou para mim, com os cabelos molhados em cima do rosto e, com uma boca bem rosada e uns olhos carinhosos cor de mel, me disse que nunca esteve tão bem. Agradeceu as flores e se ajoelhou para me dar um beijo. Nessa hora, minha mãe apareceu e me puxou pelos cabelos. Ouvi o pai da Celoí dizendo: Não se preocupe, Flor. Flor, o nome dela era Flor, e ela parecia uma flor mesmo. Na verdade, o nome dela era Flor Linda. Eu perguntei para a Celoí no dia seguinte e comentei sobre a história da doença. A Celoí revirou os olhos como quem chama alguém de ignorante. Não disse nada. Me pegou pela mão e me levou até o quarto dela. Pegou um ursinho peposo e 2 Barbies. Muito bem. Não eram Barbies, eram imitações, mas davam para os gastos e serviram muito bem para o que ela me explicou. Eu tinha 8 anos, a Celoí tinha 11 ou 12. Ela pegou uma boneca e o ursinho e começou a explicação. Esse é o homem e essa é a mulher. Quando os dois se amam, vão para o quarto e ficam assim. E colocou um em cima do outro. Teu pai e tua mãe fazem isso. E é por isso que tu existe. E teu irmão também. Eu sacudi a cabeça e tentei acompanhar o raciocínio. Depois ela pegou as 2 bonecas, fez a mesma coisa e disse que tinha gente que fazia daquele jeito. Isso é machorra, mas é feio falar isso, meu pai disse. O Sr. Cutts era um homem bem quieto, mas sabia dar atenção às pessoas. Ele e a Flor eram amigos. Seguido, eu via os dois tomando chimarrão no pátio dela ou na frente da vendinha. Até pensei que eles fossem namorados e perguntei para a Celoí.
Ela me deu um sopapo irritada e quis saber se eu não tinha aprendido nada com a explicação das bonecas. O fato era que bonecas eram bonecas, ursos eram ursos e machorras eram machorras. A Celuí tentou de novo. Ai, vamos ver, por exemplo, tu gosta mais de boneco ou de carrinho? Depende, qual boneca e qual carrinho? A Celuí revirou os olhos daquele jeito. Prefere dançar Xuxa ou brincar de pegar? Eu não sabia responder, porque tudo dependia e eu não estava entendendo aonde ela queria chegar. Tá bem. Gosta de rosa ou azul? Gosto de verde. Meu Deus, essa é a sua última chance. Gosta mais de mim ou do Claudinho? O Claudinho era um guri da rua que a Celuí achava lindo. De ti, é claro, eu respondi. Então tu é machorra. Ela falou sem paciência. Voltei para casa cabisbaixa naquele dia e, ao atravessar a rua, dei de cara com a flor, escorada entre o meu portão e o contador de luz. Pequena, por que está com essa carinha triste? Porque a Celuí acha que eu estou doente também, que eu tenho o mesmo que a senhora. Arrastei o tênis no cascalho. Ela se agachou e colocou a mão na minha testa, como se para conferir alguma febre. Bobagem, tu tá ótimo. Não há nada de errado contigo. Eu ergui os olhos para ver se ela tinha uma cara honesta. Ela tirou os cabelos da frente do rosto e o transformador explodiu. A faísca que caiu iluminaram os olhos dela e, naquele momento, ela era a flor mais bonita que eu já tinha visto.